Técnico Márcio Goiano comandou trabalhos técnicos hoje pela manhã na Ilha do Retiro. Delegação deixará a capital pernambucana no finalzinho da tarde com destino a São Paulo. Amanhã o comandante rubro-negro fará um treinamento no período matinal no CT do São Paulo. Depois, concentração total para o jogo contra o São Bernardo. Givanildo Bezerra, quais informações do Leão? Olá, Tarsis, boa tarde, e em especial a grande nação rubro-negra que está aí vivendo a expectativa de que o time possa se reabilitar na competição após o tropeço no meio de semana diante da equipe do Atlético jogando na Ilha do Retiro. Partida difícil, partida complicada, até porque o São Bernardo vem aí fazendo uma excelente campanha, é o vice-líder da competição com 1 ponto a mais à frente do Sport, ou seja, com 24 pontos, e o Leão com 23. Hoje pela manhã o técnico Márcio Goiano comandou um trabalho técnico-tático na Ilha do Retiro. Logo em seguida, os atletas foram liberados e se reapresentarão no Aeroporto Internacional dos Guararapes já no finalzinho da tarde, até porque o voo está programado para as 15h15 com destino à Terra da Garoa. Já se sabe que o Márcio Goiano contará com os retornos aí do Zé Lucas, o Yuri Castilho e o Iago Felipe. Já estão à disposição, jogadores que cumpriram suspensão automática no jogo passado e encontram-se à disposição de Márcio Goiano. O time ainda não está definido justamente por conta desses atletas que estão à disposição. Ele vai comandar um trabalho amanhã lá no CT do São Paulo, amanhã pela manhã, e deve definir a equipe para o jogo das 11 da matina no próximo domingo, diante da equipe do São Bernardo. Logo após os trabalhos que serão realizados amanhã no CT do São Paulo, concentração total e o foco total para esse jogo diante do São Bernardo, Tassis. Pois é, Givanildo, jogo difícil, o treinamento amanhã será o que equivale ao encerramento da preparação. O Sport tem algum desfalque para esse jogo? Tem jogadores retornando, Giva? Sim, retornando, tem aí o Zé Lucas, Yuri Castilho e o Iago Felipe, né? Agora, em relação ao jogo passado, o Márcio Goiano não perdeu nenhum jogador, nem por motivo de contusão e nem por cartão amarelo. Ele só vai confirmar a equipe. Ele deve já definir amanhã lá em São Paulo, mas só vai confirmar de forma oficial minutos antes da bola rolar. No DM encontra-se ainda o Cleison. Cleison encontra-se no departamento médico. Semana que vem já pode ir para a transição, mesmo acontecendo com o Zé Roberto, o Zé do Gol. Então, o Márcio, somente para a partida da próxima quinta-feira, dia 18, é que poderá, quem sabe, contar aí ao menos com um dos dois atletas, o Cleison ou o comandante de ataque, o Zé do Gol, o Zé Roberto. É bom lembrar, Tassis, que o Sport precisa vencer, sabe que é difícil, mas precisa vencer a equipe do São Bernardo, porque o Sport vencendo, ele voltará ao topo da tabela de classificação. Marcelo Benevenuto, que fala da preparação para o jogo contra o São Bernardo. Então, a gente vem se preparando para esse duelo que é muito importante para a gente, que a gente quer retomar a liderança. Vamos para lá no intuito disso, focar no adversário agora que é o São Bernardo e buscar os 6 pontos dentro da casa deles. A diretoria do Sport falou sobre as prioridades nessa janela de transferências que está se aproximando. Então o Sport vai procurar no mercado um volante com características semelhantes à de Zé Lucas. 2 jogadores para o ataque, 2 jogadores extremos. E aí, obviamente, que eu só consigo visualizar a terceira posição do ataque do Sport. Barleta, titular absoluto, Perotti, titular absoluto. Essa terceira vaga já foi do Cleison, machucou, mas não era unanimidade, longe disso. Yuri Castilho foi muito bem nas finais do campeonato, contunde, volta, não encontra por completo o futebol dele, apesar de eu gostar muito. Dos que hoje aí estão, eu acho que o Yuri deveria ser o titular, mas tem essa dúvida ainda quanto a ele.
O Marlon já esteve por ali, machucou, retornou nessa partida. Gostei também da entrada do Marlon no jogo passado, no empate com o Atlético, mas não há uma definição dessa terceira peça de ataque. Então, certamente que técnico, diretoria, o Ítalo, todos eles, né, devem ter observado de que, olha, podemos melhorar esse setor para essa terceira peça do ataque e até mesmo para um jogo que o Barleta esteja de fora. Barleta, quando não joga, faz muita falta para o time. O ideal é que quando ele não puder jogar, e vai acontecer ainda, certamente, né, é muito difícil o jogador seguir para 38 rodadas e se ausentar uma ou duas vezes apenas. Barleta já ficou de fora de um jogo e a falta que ele faz para o time não deveria acontecer. Vai fazer falta, vai, porque é um dos principais, porém, o ideal é que haja uma substituição perto do que ele entrega, perto do que ele possa executar pelo Sport. Então, dá para entender essas duas posições de ataque de beira de campo nessa janela que se aproxima e que a diretoria do Sport tem o desejo de contratar 2 jogadores ofensivos de lado de campo. E a meia ofensiva, a meia de criação, eu colocaria como o principal dessas 4 posições que o Sport vai buscar. Sempre existe um nível de importância, sempre existe. Sempre existe o nível de, faz uma reserva maior para a gente investir nessa tal posição, naquela tal posição. E para mim, os maiores esforços, tudo de prioridade é para a meia de criação do Sport. Porque hoje eu enxergo como realmente uma carência do time rubro-negro. Zé Lucas vai deixar uma lacuna? Vai, claro que vai. Eu passei de uns dias para cá a dizer que o Zé Lucas é o dono do meio-campo do Sport, né? E perder o seu dono é sempre difícil de repor. Mas o Sport tem um outro Zé para colocar na primeira cabeça de área, não com características semelhantes, mas já tem um pegador, né? Tem o Biel que faz ali a segunda função, tenta se completar, virar um outro jogador para a volância. Eu não estou dizendo que é fácil substituir, né? Até para não confundir o que eu estou falando aqui. Mas acredito que com a perspicácia da comissão técnica, mais os atletas que já estão aí, mais um volante chegando, vai ser bacana para compor. Agora, a meia de criação do Sport vem sendo um problema, apesar da conquista do título pernambucano, mas o Sport ainda não conseguiu encontrar o cara para fazer a composição do trio de meio campo rubro-negro. Carlos Depena tem oscilações. Eu fiz a defesa do Depena por muito tempo, mas confesso que ele oscila muito. Então, ora, poxa, que bom, o Depena vai começar o jogo, ele começa o jogo e não entrega o que a gente espera. Acho que é um cara que vai continuar contribuindo muito para a campanha do Sport. Eu não estou falando aqui em botar de lado, em não faz mais parte, não é isso. Vocês sabem que um grupo de jogadores aí com 30, 32 atletas é muita gente. Então ele vai continuar sim dando a parcela de contribuição dele. Por sinal, em determinados momentos, contribuições muito válidas para o time do Sport, mas vejo a real necessidade da chegada de um cara, né? Esse é o titular da meia do Sport, esse é o 10 do Sport, esse é o cara para criar, é o cara para pifar os atletas no penúltimo passe, é um cara que chegue também fazedor de gols, né? Não é um super artilheiro, mas um cara que também tenha, né, o contato, né, de pisar na área, o contato com o gol, né, que tenha familiarização em marcar gols também. O Sport precisa dessa peça e acho que vai ser muito importante o Leão cair em campo para buscar esse jogador. Então, nessa escala de prioridades, a contratação para um cara como esse deve ter todo o olhar diferenciado da diretoria rubro-negra para fazer essa contratação. Hoje o técnico Márcio Goiano comandou o último ensaio em solo pernambucano. Esse ensaio foi feito no estádio da Ilha do Retiro, não foi feito no CT. Jogadores foram liberados e à tarde chegaram para o Aeroporto Internacional dos Guararapes, onde neste momento estão voando com destino a São Paulo. Amanhã o técnico Márcio Goiano fará um trabalho no CT da Barra Funda e depois o foco total, concentração total para o compromisso do próximo domingo diante da equipe do São Bernardo. Jogo que eu considero o jogo do bafo.
às 11 da matina, Mário. Rapaz, jogar em São Paulo às 11 horas, o São Bernardo está totalmente atualizado e acostumado com isso. Se bem que lá o clima é bem diferente do nosso clima aqui no Nordeste. Agora, Giva, para esse jogo aí, marcado para domingo às 11 horas da manhã, a gente está vendo aqui as informações e você trazendo nessa situação do Sport. O técnico fará o último trabalho em solo paulista amanhã no período matinal. Mas em relação às dúvidas dele, passou alguma informação ou você acha que ele só vai conversar com o pessoal da imprensa quando passar a escalação momentos antes do jogo lá no estádio do São Bernardo? Na realidade, Mário, como já é de praxe, ele só vai confirmar de forma oficial o time 1 hora antes da bola rolar, né? E agora sim, porque ele tem algumas dúvidas. Os jogadores que não participaram do jogo passado diante da equipe do Atlético, no caso do Zé Lucas, que estava com o 3º cartão amarelo e mesmo assim estava servindo a seleção brasileira sub-20, onde fez 2 amistosos diante da equipe da seleção do Chile. O Zé Lucas volta a ficar à disposição, é titular absoluto. O Yuri Castilho também cumpriu suspensão automática. O Iago Felipe, que é um homem de confiança do esquema tático do próprio Márcio Goiano, também estará à disposição do treinador para esta partida. Só que ele só vai confirmar a equipe minutos antes da bola rolar. Agora, o certo é que Zé Lucas volta à titularidade e Yuri Castilho também volta à titularidade. O Márcio ele não vai abrir mão de mexer novamente na equipe, já que ele tinha uma dinâmica de jogo com esses atletas em campo. E o Yuri é a grande incógnita, vamos dizer assim, até porque o Yuri, ele é aquele homem que quando entra, ele incendeia a partida. E é um jogador muito querido pela torcida. Então, a expectativa é de que no compartimento de ataque, o próprio Márcio Goiano possa surpreender entrando com o Yuri Castilho de frente. Rapaz, então já é uma informação aí que pode ter essa novidade para o jogo contra o São Bernardo. Pelo futebol apresentado pelo Sport contra o Atlético, se você conversar com alguns torcedores rubro-negros, eles vão dizer que não acreditam muito pelo desempenho. Mas como o futebol não funciona assim, Giva, a expectativa é que o Sport possa fazer uma partida surpreendente contra o São Bernardo, vai que dá certo, ganha o jogo e aí apaga a má impressão deixada no jogo contra o Atlético aqui na última quarta-feira. É porque na realidade o Sport, quando joga com aqueles times mais cascudo, o Sport joga de uma forma diferente, mas quando joga com um time que o torcedor já tem dado como certa a vitória, o Sport se engasga. E isso tem sido uma constante durante a competição. O São Bernardo é uma equipe madura, uma equipe cascuda, já foi líder da competição, hoje é a vice-líder, joga em casa, tem um padrão de jogo definido, tem uma dinâmica de jogo já confirmada aí pelo seu treinador, que vem fazendo ótimo trabalho. Então vai ser o jogo do vice-líder contra o 3º colocado, que também já foi o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport vencendo, retoma a liderança da competição. E outra coisa, Giva, é claro que somente a vitória interessa ao Sport se quiser voltar ao topo da tabela de classificação, mas a gente sabe que o Sport vai ter esse jogo com o São Bernardo, que já é difícil, né? Porque para mim até agora o São Bernardo faz uma campanha surpreendente com 24 pontos e na quinta-feira já tem um jogo também em casa difícil contra o Atlético Goianiense. São 2 jogos aí pela frente que o Sport vai ter que pontuar. Se conseguir ganhar os 2, aí eu não tenho dúvidas que ele retoma com tranquilidade essa liderança do campeonato, viu? E na tese do próprio Márcio Goiano, ele planejou terminar este primeiro turno com no mínimo 30 pontos ganhos. Então vai prevalecer muito os jogos, principalmente dentro de casa. O Sport deixou escapar aí 3 pontos, né? Diante do Atlético, mas da agora em diante, com o restante dos jogos em casa, o Sport tem a obrigação de voltar a vencer, se quiser terminar este primeiro turno com 30 pontos ganhos. Alguma informação do São Bernardo o time do Sport conseguiu? Porque normalmente você, quando vai enfrentar um adversário, se não o treinador, claro, mas alguém vai acompanhar as informações do jogo anterior e de outros jogos também, né, Giva? Tem esse detalhe.
O staff do esporte já tem aí alguns jogos, já mostrou para os jogadores os últimos jogos da equipe do São Bernardo, tanto fora de casa quanto jogando em casa. Esses jogos já foram mostrados aí algumas vezes e o Márcio tem trabalhado o seu time de acordo com o adversário. Então, a forma do adversário jogar em casa, ele treinou o time. Então, tudo vai numa variante. E veja só, na questão da formatação do time para essa partida, como você falou agora há pouco, com algumas mudanças que podem acontecer, o Sport, independente disso, a gente está no dia 12 de junho, mas com certeza já tem alguém monitorando o mercado, porque daqui a alguns dias, um mês e um pouquinho, que é dia 20, né? O mercado vai abrir, a janela vai abrir de contratações. E é visível que o Sport vai em busca de reforços para terminar a Série B. Aliás, terminar não, né? Porque ainda estamos na primeira fase, na fase de ida. Para ter uma sequência boa até lá, vai ter que contratar, né, Giva? O Sport está no mercado, está de olho no mercado, ainda não anunciou ninguém, até porque a janela ainda não abriu, né? Só a partir do dia 20 de julho, mas o time está de olho no mercado, com certeza o Márcio já passou alguns nomes para a direção rubro-negra. Agora fala-se muito na questão contratação, mas também existe a possibilidade da saída do Zé Lucas, ou para o futebol da Rússia ou para o futebol europeu. Então, uma coisa puxa a outra. O Zé Lucas sendo vendido, o Sport com certeza vai trazer jogadores mais cascudos, mais experientes. Aquele tipo de jogador que chega para vestir a camisa e cair das graças da torcida. Não, eu não estou falando aqui de medalhões, mas jogadores que chegam para resolver a situação, Mário. Porque, claro, uma Série B, ela exige muito, não só do time principal, como até mesmo do próprio elenco, né? Porque a gente sabe que tem a questão de contusão, tem cartões e tem toda essa logística aí que o time tem que ter um elenco bom. Você não vai conseguir formar um elenco geral com tudo isso, porque pode inchar muita folha, mas vai ter que fazer contratações pontuais em algumas posições que a gente está vendo que o time está deixando um pouquinho a desejar para se reforçar. E esse reforço é importante, porque eu tenho certeza, Givanildo, que o mercado está aí, já está aberto, estão observando atentamente para que essas coisas aconteçam. Me permita, Mário, o Sport precisa urgentemente de um meia, aquele meia de armação, aquele meia de ligação que venha municiar o compartimento de ataque, porque o Carlos de Pena não vem dando conta. Um jogo ele está bem, outro jogo não está, e aí ele oscila bastante. Então o Sport precisa urgentemente de mais um meia habilidoso, um meia que cadencie o jogo. E ainda tem que se ligar que provavelmente o Zé Lucas vai embora e vai precisar de um volante também, né? Isso, mais um volante, até porque volante da qualidade do Zé Lucas aqui ele não tem, né? Ele não tem. Tem aí o Fábio Matheus, que é aquele jogador mais de contenção, o Zé Gabriel também, o próprio Biel, mas aquele jogador, aquele segundo volante que sai para o jogo, municia o meia, municia o ataque, feito o Zé Lucas, ele não tem.